A gente falou bastante da sua posição, de quando você entrou na política, da sua posição anti-esquerda, né? E que você tem essa postura direita liberal, mas você também é contra como estamos agora. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse ódio dos dois lados aí, sobre ser odiado por todo mundo. Prazer, muito bem. Oi, tudo bom? Bom dia, ser odiado por todo mundo, eba! Eu acho que o grande problema é que nas eleições de 2018 ainda, a direita como um todo que tinha surgido no impeachment da Dilma, não era uma direita muito amadurecida, ao contrário da esquerda. Como a esquerda ela já é majoritária há vários anos, ela se acostumou a ter divergência interna. Então você tem a direita mega radical, que é a ditadura do proletariado, o PCO, PSTU, etc. Ao mesmo tempo que você tem o PSOL, que é um pouco mais burguês, de classe média, o PT, que é das bases, trabalhadoras, sindicato, aquela coisa toda. A direita, ela depois da ditadura, ela tinha vergonha de se dizer direita, então era uma coisa meio tímida. E aí ela sai no impeachment. Só que ela saiu quase que uniforme, né? Porque era todo mundo a favor do impeachment, todo mundo contra o governo Dilma e tal, então as diferenças não importavam muito. Eu acho que a partir das eleições de 2018, quando o Bolsonaro vence, e aí você vê que de liberal, mesmo no âmbito econômico, ele não tem nada de fato, que o combate à corrupção foi só uma bandeira para se eleger e a saída do Moro acho que foi muito enfática quanto a isso. O Guedes hoje no governo é como se tivesse lá, sei lá, um Delfim Neto, não faz a menor diferença ele ser liberal ou não ser. Então assim, eu acho que tudo isso acabou demonstrando que a direita tem inúmeras vertentes. Tem aquela direita que é mais defensora de um ordoliberalismo ou liberalismo social, que acha que o Estado tem que ser menor, mas nem tanto. Tem a direita libertária, que acha que o Estado tem que ser quase inexistente. A direita conservadora, que acha que o Estado ele tem que ser grande com algumas empresas estatais, mas também interferir na liberdade individual das pessoas, dizendo com quem elas podem casar ou não, quem pode adotar filho ou quem não pode. E tem a direita liberal clássica, que aí é onde eu acho que eu me encontro. O Kim Kataguiri também está nessa esfera política? Eu diria que sim. Eu diria que é mais um liberal clássico. Que ele defende as liberdades individuais, quer dizer, o direito de você fazer o que quiser com a sua própria vida, mas também a liberdade econômica, isso é, uma redução do Estado com várias privatizações, concessões, diminuição de impostos, mas ainda uma presença dele na saúde, na educação, na segurança. Eu diria que a direita liberal clássica é aquela que forma, digamos, a maioria daqueles que são de direita, mas não são bolsonaristas. Acho que a maioria está nesse bloco aí. Acho também. E é onde eu tô. Sim. A gente estava falando aqui sobre essa questão, né? Depois do Bolsonaro eleito, a gente teve isso. Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito que falava assim, que a esquerda consegue discordar em 90% um do outro, mas como eles pensam 10% igual, eles se unem. E a direita consegue pensar 90% igual, mas nos 10% que discordam, eles se matam. Você acha que depois disso, depois dessa cagada que aconteceu e dessa... como você disse, né? Depois da ditadura, a direita teve vergonha e se retraiu. Você acha que esse movimento vai acontecer de novo agora? Eu acho que sim. Eu acho que o Bolsonaro ele vai acabar manchando mais uma vez o termo direita. Tanto que você fala direita hoje, quase sempre você é associado ao governo, né? Então, acho que as pessoas elas estão diminuindo o uso desse termo de direita. E eu percebo isso em mim mesmo, porque cada vez mais eu me identifico com o termo liberal do que o termo direita, para não se confundir com o governo. Então, acho que isso vai acontecer aí nos próximos anos, numa menor medida, com certeza. Mas, mais do que isso, eu acho que tudo isso também é um efeito de uma banalização do debate que aconteceu a partir de 2015. Eu digo isso desde a época que eu estava no MBL, fiz essa autocrítica quando eu ainda era do movimento e agora continuo fazendo em relação a mim mesmo, que é o seguinte: nós reduzimos o debate público a memes na época do impeachment da presidente Dilma. Então, se o sujeito era de esquerda e a gente ia debater com o sujeito de esquerda, não era que a gente sentava, debatia as nossas ideias, colocava os nossos princípios. Não.
fulano é a favor da bandidagem e ciclano é a favor da justiça. Quer dizer, era uma redução tão baixa do debate público que isso foi alimentando o radicalismo. Então, eu acho que eu fui um grande contribuidor, um grande colaborador para que esse radicalismo de direita surgisse mais no país e para que as pessoas se fechassem cada vez mais nas suas bolhas sociais. Porque se o outro ele é defensor do bandido, ele é defensor da morte e não tem nada de útil na argumentação dele, então eu não quero conviver com essa pessoa. Então acho que isso foi ajudando a você radicalizar cada vez mais os polos, esquerda e direita. Isso certamente ajudou e muito o Bolsonaro a se eleger. Sim. E eu acho que o grande desafio hoje é você desfazer essa bolha e falar para essas mesmas pessoas hoje que é possível dialogar com quem pensa diferente, sem você se estapear, sem você sair na porrada. Na verdade, esses dois extremos, eles ajudam demais a quem interessa, né? Então, a gente tem hoje a esquerda que sempre foi muito organizada, que sempre foi muito... Bom, a esquerda pede fora todos os presidentes, desde Sarney, Collor, todos os presidentes teve fora fulano. E aí, de repente, impeachment virou golpe. É uma coisa que eu não entendo. Mas, enfim, a esquerda pede a saída de todos os presidentes desde então. E você não vê essa movimentação hoje. Porque, na verdade, a saída do Bolsonaro hoje, ela não é interessante pro Lula. O Lula precisa do Bolsonaro sangrando, ele precisa do Bolsonaro fazendo merda e falando merda pra justificar, porque... Se tira agora, é igual a Carol Conká do BBB. Tirou, todo mundo esqueceu que ela era tão má, agora tá todo mundo falando, ai, que bonitinha ela no documentário, gente, que pena. A galera esquece, né? Então, a saída dele agora não é interessante pra esquerda. E, ao mesmo tempo, existe aí toda uma movimentação de deixar o Lula possível de se candidatar, né? Não, me sumiu o termo agora, mas enfim... Porque um é o bicho-papão do outro, né? A chance do Lula se chama Bolsonaro e a chance do Bolsonaro se chama Lula. O que eu queria saber de você existe um movimento agora que não aconteceu em 2018, que é a terceira via. A gente não teve esse tempo hábil, né, em 2018, e aí quando a gente fala que quem elegeu o Bolsonaro foi o PT, a gente fala, não foi não. Porque, na verdade, a gente não teve tempo hábil de uma terceira via e muita gente não estava nem aí pra política. Então, faltando 20 dias pra eleição, começaram a gritar ele não. Mas daí não dava mais tempo, porque... Desculpa, a pessoa que acha que política se faz em 3 meses perto da eleição não entendeu absolutamente nada do que aconteceu nos últimos 4 anos. Exato. E aí, muita gente que vinha do ele não falava, ok, então quem? Eu sempre falava isso, ok, então quem? Porque a gente tem um cara com 32 processos nas costas, que cagou a cidade de São Paulo e que tá indo no presídio pegar dica com o presidiário. Ele não, tá bom, então é quem? Porque senão fica muito amplo, né? E a gente não teve tempo hábil para uma terceira via, que agora parece que tá se movimentando para acontecer. Você acredita nessa terceira via? O que você vê de força nela? Danilo Gentili. Tem o Amoedo se movimentando, Danilo, que mesmo que o Danilo não faça nada, só o desespero que ele tá causando nas pessoas, eu já tô amando. Ele tá movimentando de Já tô amando. Se tem alguém perdendo 1 minuto de sono por causa dele, eu já tô amando. Eu acho que o grande problema dessa terceira via é você diminuir a quantidade de candidatos. Porque, por exemplo, você tem o Danilo Gentili, o João Amoedo e o Moro, eu diria esses 3 num campo mais liberal, vai? Apesar do Moro, a gente não sabe muito bem o que ele pensa sobre economia, mas eu vou jogar ele aqui no campo liberal. Mas aí você tem um João Dória, que aparece como centro, tem um Eduardo Leite, ambos do PSDB, tem um Ciro Gomes, mais à esquerda. Gomes. Inclusive, todos esses estão num grupo de WhatsApp discutindo essa terceira via. Eu acho que o grande problema vai ser esse, vai ser diminuir ao máximo possível. Você não vai conseguir só um candidato desses grupos que eu falei. O Ciro Gomes, por exemplo, não abre mão da candidatura dele, ponto. A Marina vai Mas de ele novo? tá mais... então a Marina pode ser outra candidata também. Então, eu acho que o grande desafio vai ser tentar diminuir, enxugar essa quantidade de candidatos para você ficar em torno de uma única pessoa o máximo possível. Eu acho que, não sei, é uma opinião leigona minha aqui, de quem só observa político. Eu acho que a única chance da terceira via seria se ela tivesse representante dos dois lados, mostrando pro seu lado que estaria disposto a abrir mão de 3, 4 coisas em prol, sabe? Eu digo assim, ó, vamos supor, nós discordamos. Mas aí eu vou pra minha galera e falo assim, gente, olha só. A gente tem a opção demônio ou
Fernando. Vamos se unir com o Fernando? E você vai virar pra tua galera e falar, galera, a gente tem a opção Demônio ou Cris Paiva. Vamos abrir mão de 3, 4 coisas e unir com a Cris Paiva? E eu acho que a única chance da terceira via é, de repente, vou falar 2 nomes aleatórios aqui, mas seria, de repente, Dória e Ciro, sabe assim? Sei. Sentar e falar, eles publicamente dizendo assim, olha, eu que tô mais aqui, tô circulando aqui nesse meio, mas pra gente não sei o quê. E o outro falar, olha, isso aqui. Então eu acho que é a única chance. Falei 2 nomes aleatórios, tá? Sim, Pode ser sim. o Danilo e a Marina. Sim. Ótimo também. Que seria uma maneira, assim, de mostrar pra galera que se os 2 lados não estiverem dispostos a abrir mão de 30% das coisas que julga importante, sabe? Pega aquele 70% imprescindível pra negociar. Deixa os 30%. A gente não vai conseguir. Exatamente. Esse é que é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que, na verdade, o cenário mais provável é que a gente tenha um candidato que vai tentar fazer a terceira via pela centro-esquerda e um candidato que vai tentar fazer a terceira via pela centro-direita. Se a gente conseguir esse cenário, eu acho que ele é o mais próximo da realidade possível hoje. Mas qual é o problema? O Dória, ele tem como um sonho pessoal ser presidente da República. Oh, meu Deus. O Ciro Gomes também tem como um sonho pessoal mesmo chegar à presidência da República. E aqui nós já estamos falando de 2 que tem um ego absurdo. Que é um ego, por exemplo, que eu não acho que o Amoedo tenha, que o Danilo tenha, ou que o Sérgio Moro tenha. Não acho que seja esse o caso. Mas a questão é a seguinte: será que vale a pena esses 3 abrirem mão de uma candidatura em prol de um João Dória, que está com a popularidade lá embaixo, que tem mínimas chances de conseguir vencer a presidência da República? Então, acho que tem muitas variáveis. Quem tá processando humorista, João Dória? Pelo amor de Deus, João Dória. Então, Vai fazer vacina, homem! Eu acho que tem muitas variáveis que vão impedir com que nós tenhamos uma candidatura central de terceira via, e acho que isso acaba beneficiando o Bolsonaro e o Lula. O Huck eu não sei. Ele assumiu agora ele vai ficar no lugar de Faustão. Então, vai por saláriozão. Ele foi selecionado? Ele não ia Não, pra mas ele já candidatura aceitou? política? E o Faustão vai pra Band? O Faustão vai pra Band de Faustão vai 5 pra Band. anos de contrato. Mas eu não sei se o Huck já aceitou, hein? Será que ele já aceitou? Olha, pelo que eu soube, já. Caraca. Eita, meu Deus do céu. Que ele vai então ficar nem com é o uma Domingão do opção. Rucão. Agora. Mas também, Eu sei achei lá, que iria se 5 milhões de se salário. candidatar. Eu acho que ele não abriria a mão daquele salário. E também, dizem que ele tem aquela obra lá que nunca ninguém explicou direito. Quando a pessoa tem teto de vidro, não é bom ela se meter, né? Com essas coisas, porque a galera investiga até o que você colocou na prova de geografia da 5ª série, né? Eu nunca pesquisei muito a fundo, mas também tem o fato dele ter sido muito ligado a pessoas que hoje foram condenadas. Ele era muito ligado ao Aécio, ao Sérgio Cabral. É verdade. Eu acho que iam usar isso contra ele e contra a família dele, né? Porque a política é uma baixaria, né? Sim. Não deveria ser, mas... É.